Esse é o quiz com 10 perguntas difíceis de conhecimentos gerais, parte 6. Sejam muito bem-vindos. Pergunta 1. Qual a cobra mais venenosa do Brasil? Cascavel, coral ou jararaca? Resposta certa, alternativa B, coral. Dentre as espécies nacionais, a cobra coral verdadeira é a mais venenosa. Pergunta 2. Qual o país mais populoso do continente africano? África do Sul, Egito ou Nigéria? Resposta certa, alternativa C, Nigéria. A Nigéria é o país mais populoso do continente africano e o sexto país mais populoso do mundo, com mais de 210 milhões de habitantes. Pergunta 3. Quanto tempo demorou a construção da Muralha da China, aproximadamente? 50 anos, 300 anos ou 2.000 anos? Resposta certa, alternativa C, 2.000 anos. A Grande Muralha da China começou a ser construída em 220 a.C. e seu último trecho concluído apenas no século XVI. No total, ela levou quase 2.000 anos para ser completamente construída. Pergunta 4. Qual é o elemento químico da tabela periódica que tem a temperatura de fusão mais alta? Carbono, plutônio ou tungstênio? Resposta certa, alternativa A, carbono. O ponto de fusão do carbono é de 3.550 graus Celsius. Nessa temperatura, a substância passa do estado sólido para o líquido. Pergunta 5. O pintor francês Claude Monet foi um ícone de qual movimento artístico? Dadaísmo, impressionismo ou surrealismo? Resposta certa, alternativa B, impressionismo. Monet é considerado o principal artista do impressionismo, movimento que surgiu na França durante o século XIX. Pergunta 6. Qual país com maior IDH do mundo conforme o último ranking? Islândia, Noruega ou Suíça? Resposta certa, alternativa C, Suíça. A Suíça é o país com maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, segundo o relatório do ano de 2021, divulgado em setembro deste ano. Pergunta 7. Em qual ano a Índia se tornou independente? 1897, 1935 ou 1947? Resposta certa, alternativa C, 1947. A Índia se tornou uma nação independente em 15 de agosto de 1947, quando deixou de ser uma colônia britânica. Pergunta 8. Uma unidade astronômica é equivalente a massa do planeta Terra, ao diâmetro do sistema solar ou à distância entre a Terra e o Sol? Resposta certa, alternativa C, a distância entre a Terra e o Sol. Uma unidade astronômica é a medida padrão para a distância entre objetos no espaço. É equivalente à distância entre a Terra e o Sol, ou seja, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Pergunta 9. Qual a altura do Cristo Redentor? 38 metros, 56 metros ou 82 metros? Resposta certa, alternativa A, 38 metros. O Cristo Redentor tem 38 metros de altura no total. Desses 38 metros, 8 são do pedestal e 30 da estátua. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, porque assim você não perde os próximos desafios. Pergunta 10. Qual a única capital brasileira localizada totalmente no hemisfério norte? Boa Vista, Macapá ou Manaus? Resposta certa, alternativa A, Boa Vista. Boa Vista, no estado de Roraima,
É a única capital brasileira acima da linha do Equador, ou seja, localizada inteiramente no hemisfério norte. Temos também uma única capital atravessada pela linha do Equador, com parte da cidade no hemisfério norte, e outra parte no hemisfério sul, que é Macapá, no Amapá. Todas as demais capitais estão abaixo da linha do Equador, e localizadas inteiramente no hemisfério sul.